Olá, povo católico. A começar pela explicação do nome Sacramento da Confirmação, deve-se ensinar-se que a Igreja lhe chama confirmação porque no momento em que o bispo unge com o santo crisma, pronunciando a fórmula solene, o batizado torna-se mais firme pela virtude da nova graça e começa a ser perfeito soldado de Cristo, logicamente, se não puser nenhum obstáculo à eficácia do sacramento. Então, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o sacramento da crisma, ele não é uma extensão do batismo, ele não é um novo batismo, não é um segundo batismo. É um sacramento independente do batismo, independente no sentido. Não é uma extensão e é um sacramento próprio, que tem características próprias e finalidades próprias. Então a primeira coisa que a gente tem que saber a crisma, ela é um sacramento que fortalece a nossa natureza humana, que já foi limpa do pecado original pelo batismo. Então, o primeiro ponto, o crisma, ele é um fortalecimento do batismo. É um outro sacramento. É um outro sacramento. Então, e com o crisma, nós ganhamos um título que o batizado ainda não tem, que é, aqui como eu acabei de falar, todas essas informações eu gosto de deixar claro que vem do Catecismo Romano, que era para ser o primeiro livro que qualquer católico tinha que ter, esse Catecismo Romano, ou o seu compêndio, né, que é o Catecismo Maior de São Pio X. Mas enfim, como o sacramento do crisma é um sacramento um sacramento independente, no sentido de que ele não é uma continuação de nenhum outro, né? É um sacramento à parte, nesse sentido. Porque quem não é batizado não pode ser crismado. Então não quando eu digo que a crisma é um sacramento independente, é porque é um sacramento que tem características próprias. Então, outra característica da crisma é que quando nos crismamos, nos tornamos perfeito soldado de Cristo. Observe, perfeito soldado de Cristo. Se nós somos apenas batizados, nós não temos ainda esse título de perfeitos soldados de Cristo. A Igreja Católica sempre reconheceu que a confirmação tem o caráter próprio de verdadeiro sacramento. Mais uma vez, né, ressalta-se isso. O sacramento da confirmação, que a gente chama de crisma, tem o caráter próprio de verdadeiro sacramento. Atestam-no o Papa Melcíades e muitos outros dos mais santos pontífices da mais remota antiguidade da Igreja. São Clemente não poderia asseverar essa verdade de maneira mais enérgica e positiva quando declarou: todos devem empenhar-se em renascer em Deus, sem mais demora, para serem no final assinalados pelo bispo, isto é, para receberem os 7 dons do Espírito Santo. Outra característica do crisma, do sacramento da confirmação, ele não é realizado pelo sacerdote, ele é realizado pelo bispo, e quando recebemos esse sacramento, nós recebemos junto com o sacramento os 7 dons do Espírito Santo. Quem não é crismado não tem a sua natureza agraciada com esses dons especiais de Deus, os 7 dons do Espírito Santo. Só tem esses 7 dons quem tem o sacramento da crisma. Quem é só batizado não possui. E isso mais uma vez explica o porquê do crismado ser mais perfeito soldado de Cristo. Porque ele tem tem graças especiais, que é o auxílio dos 7 dons do Espírito Santo, que o não crismado não tem. Quando a gente olha na história da Igreja, a gente vê
que não existe um santo que não foi crismado. Não existe. Não conheço uma história de um santo que não foi crismado. Em hipótese alguma, poderia ser feito cristão quem deixasse de receber esse sacramento não por motivos imperiosos. Olha aí, né? O catecismo continua a dizer. Não poderia, em hipótese alguma, olha só como ele é bem firme, em hipótese alguma, poderia ser feito cristão quem deixasse de receber esse sacramento. Muita gente fala que a crisma ele é opcional, e aqui o catecismo está dizendo. Não poderia ser feito cristão quem deixasse de receber esse sacramento, a não ser que por motivos imperiosos, ou seja, a não ser que a pessoa não tenha condições, por algum motivo que não seja a culpa dela, ela não recebeu esse sacramento. Agora, mas por negligência, aí não se justifica. A pessoa não se batizou porque ela foi negligente. Como tem muita gente que diz, né? O crisma ele é opcional. Não é não. Aqui o catecismo já deixou claro. Essa é a tradição que recebemos de São Pedro, lá das Escrituras. E assim ensinaram os outros apóstolos por ordem de nosso Senhor. Assim ensinava o Papa São Clemente. Da mesma doutrina, temos testemunhos cabais de Santo Agostinho, que Santo Agostinho lançou contra as cartas do donatista Petiliano. Donatista é de uma heresia que teve na época de Santo Agostinho, por um bispo herege chamado Donato. Então, donatismo, né, era uma espécie de corrupção, né, da doutrina da igreja da época de Santo Agostinho. E Santo Agostinho ele usou ele deu testemunho contra esse donatista chamado Petiliano. Estava inteiramente convencido do caráter sacramental do crisma, Santo Agostinho, a ponto de o anunciar com palavras fundamentadas na própria Sagrada Escritura. Primeiro com a palavra do apóstolo: não contristei o Espírito Santo, no qual fostes assinalados. Ou seja, a pessoa foi assinalada com dons do Espírito Santo, e a Sagrada Escritura diz, né? Não contristei o Espírito Santo, ou seja, não coloque obstáculo ao Espírito Santo no qual foste assinalado, ou seja, nesse sacramento do crisma. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Também se aplica a passagem do Salmo, né? O Salmo ele já é uma prefiguração, já é um vislumbre das coisas que iam acontecer futuramente. E o Salmo diz: com o azeite derramado na cabeça que desce sobre a barba de Arão. Salmo 132, versículo 2. O batismo se une intimamente à confirmação, ou seja, são sacramentos que têm uma ligação, e por isso muita gente acha que a crisma é uma espécie de extensão do batismo. Não, eles estão intimamente ligados, mas não se deve crer que ambos constituam um só sacramento. Uma coisa é o batismo, outra coisa é o crisma, e como cristão precisamos ter os dois. Pela graça do batismo, aí começa a ter as peculiaridades, né, entre o sacramento da confirmação e o sacramento do batismo. Pela graça do batismo, são os homens gerados para uma nova vida. Pelo sacramento da confirmação, os que foram gerados, ou seja, aqueles batizados que foram gerados para uma nova vida, tornam-se varões depois de deixarem o que tinha próprio de crianças. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ou seja, o sacramento da crisma, ele nos torna, é como se ele nos tornasse mais adulto na fé do que o batismo. O batismo removeu as manchas do pecado. O batismo ele nos faz filhos de Deus. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Por isso, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, que o não batizado não é filho de Deus. Pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, gerados para uma nova vida. A confirmação, ela
ela traz uma evolução espiritual na nossa própria natureza. E aqui ele faz analogia, né? Com o sacramento da confirmação, aqueles que foram gerados para uma nova vida pelo batismo amadurecem, ou seja, o livro de 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11 diz, depois de deixarem o que tinha próprio de crianças, ou seja, a criança ela é imatura, ela não tem um pleno desenvolvimento ainda de consciência. A fase do batismo é essa fase infantil. A fase da crisma já é a fase de amadurecimento. E o que eleva ainda mais a nossa natureza, como eu falei, é a recepção dos 7 dons do Espírito Santo que o batizado não tem. Por conseguinte, quando o nascer difere do crescer na vida natural, tanta é também a diferença entre o batismo, que nos gera espiritualmente, e a confirmação, cuja virtude faz os cristãos crescerem até a perfeita robustez da alma. Olha que interessante, né? Pela crisma, o cristão cresce até a perfeita robustez da alma, ou seja, a pessoa que é apenas batizado não alcança essa plenitude de robustez de alma. O Papa Melcíades exprimiu, aliás, em tempos precisos, a diferença que existe entre ambos os sacramentos. Explica o Papa. Pelo batismo, diz ele, o homem alista-se na milícia. Pela confirmação, que é a crisma, ele equipa-se para a luta. Ou seja, pelo batismo, ele é alistado. Pela confirmação, ele de fato recebe todos os seus equipamentos de luta. É por isso que a igreja chama de soldados de Cristo, que o batizado não tem esse título ainda. No batismo somos ourificados. Depois do batismo somos munidos de força. O batismo, como ele apaga as manchas do pecado original, ele nos dá força. A regeneração garante per si a salvação aos que se batizam em tempo de paz. A confirmação arma e adestra para os embates da guerra. Crisma é uma palavra tirada do grego que os escritores profanos empregaram para designar qualquer espécie de óleo para ungir. Ou seja, a crisma é um óleo usado para ungir. E a Santa Igreja e os concílios sempre ensinaram que essa é a matéria do sacramento. O que é a matéria? É aquilo que é necessário para o sacramento ocorrer. E o óleo para ungir, o óleo de crisma, é matéria para o sacramento. Ou seja, não se pode se crismar sem essa matéria, o óleo da crisma. Atestam-no São Dionísio e muitos outros padres de máxima autoridade, entre os quais sobressai o Papa Fabiano, o 20º Papa, 20º Bispo de Roma, declarando que os apóstolos, lá das Sagradas Escrituras, receberam do Senhor a maneira de fazer o crisma e nula transmitiram. Não é uma invenção, uma invencionice. Desde os tempos dos apóstolos, e eu já fiz aqui referência a Salmos, ao livro de Coríntios, mostrando que a crisma já é citada nas Sagradas Escrituras. Mas é claro, né? Uma pessoa que quer lá achar a palavra crisma, sacramento da confirmação, não vai estar na Bíblia. As situações em que acontece está lá na Bíblia. A nomenclatura a igreja deu. E aqui a gente já está vendo aqui o significado de crisma. É o nome de um óleo usado para ungir. Então a igreja se apoderou desse óleo de unção. E através desse óleo se realiza o sacramento da crisma. Azeite doce e bálsamo. O azeite doce, que é composto esse óleo, o azeite tudo também tem uma finalidade. Nada a igreja usa à toa. Azeite doce e bálsamo. O azeite doce, cuja natureza gordurosa
tem a propriedade de fixar-se e difundir-se. Exprime, ou seja, a igreja ela usa essa característica do azeite doce para expressar a plenitude da graça que o Espírito Santo faz transbordar de Cristo, a cabeça, sobre os outros, que são seus membros, e a derrama como um unguento que goteja pela barba de Arão até a orla de suas vestes, como está lá de novo no Salmo 132, versículo 2. Na verdade, Deus unge-o com óleo da alegria, de preferência aos seus companheiros. Agora já tem um outro salmo, Salmo 44, versículo 8. Deus unge-o com óleo da alegria, de preferência aos seus companheiros. Com o seu odor delicado, agora vamos falar do bálsamo. Falamos das características do azeite doce. Agora vamos falar do bálsamo. Já começa aí. O seu odor delicado, o bálsamo não simboliza outra coisa senão a fragrância de todas as virtudes que os fiéis exalam de si, quando são aperfeiçoados pelo sacramento da confirmação, a ponto de poderem exclamar com o apóstolo: somos para Deus um suave odor de Cristo. Capítulo 2 do livro de Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Esse é o significado, o porquê do óleo e o óleo de bálsamo. O bálsamo, ele é um elemento que ele emite uma fragrância. Então, analogicamente, a prática da fé fortalece as nossas virtudes. E essas virtudes exalam de cada fiel. E lógico, por ser aperfeiçoado pelo sacramento da confirmação. Outra propriedade ainda tem o bálsamo, é a de preservar da corrupção todas as coisas que deles foram impregnadas. Ou seja, para preservar, o bálsamo ele preserva a matéria da corrupção. O fato é que, apercebidos da graça celestial da confirmação, os ânimos dos fiéis podem defender-se facilmente do contágio do pecado. Ou seja, tem essa característica de como o crisma ele serve para elevar ainda a nossa natureza, a nossa fé. Então, a prática das virtudes nos fortalece na luta contra o pecado, que causa a nossa morte. Então o bálsamo também tem essa figuração aí no sacramento da confirmação. A consagração do crisma é feita pelo bispo com solenes cerimônias. Existe uma cerimônia própria dessa sagração. O Papa Fabiano, muito insigne pela santidade de vida e pela glória do martírio, ele foi martirizado, deixou-nos escrito que Nosso Senhor assim o ordenou na última ceia, quando ensinou aos apóstolos a maneira de preparar o crisma. A forma completa do crisma resume-se nas seguintes palavras, ou seja, essas palavras, assim como o óleo, assim como deve ser celebrada por um bispo, essas palavras também têm que ser ditas para que aconteça o sacramento. Eu marco-te com o sinal da cruz e confirmo-te com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não for pronunciado essas palavras, não existe o sacramento, ou seja, essas palavras também fazem parte da matéria do sacramento. O bispo. A doutrina é da Sagrada Escritura que só o bispo tem poder ordinário de administrar esse sacramento. Lemos nos Atos dos Apóstolos que, tendo Samaria acolhido a palavra de Deus, foram enviados para lá Pedro e João, que oraram por eles a fim de receberem o Espírito Santo, pois não baixaria em nenhum deles, porquanto só tinham sido batizados. Olha só a insuficiência do batismo. O batismo ele é insuficiente para nós gozarmos da ação do Espírito Santo em nossa vida. E a Sagrada Escritura deixa isso claro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Pedro e João foram enviados para a Samaria
para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não baixara em nenhum deles. E o porquê? A Sagrada Escritura explica, porque eles tinham apenas sido batizados. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Desta maneira, inferimos que o ministro do batismo, por ser apenas diácono, era o diácono Filipe, vê lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, não tinha faculdade de crismar, que tal ofício era reservado a ministros superiores, quer dizer, aos apóstolos, tanto que foi Pedro e João. Chega-se à mesma conclusão onde quer que a Sagrada Escritura venha a falar deste sacramento. Vamos lá ver isso de novo no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Lá está mostrando que o sacramento da crisma tem que ser celebrado por homens que tenham faculdades superiores. Lá só tinha o diácono Filipe e por isso também não pôde se realizar a unção da crisma. O motivo de se reservar aos bispos o exercício de tal ministério, podemos fazer uma analogia. Na construção de edifícios, os operários desempenham o papel de ajudantes inferiores. São eles que preparam a pedra, a argamassa, a madeira e outros materiais, e assim erguem a construção. Mas a última demão do edifício fica na responsabilidade do mestre de obras. O mesmo se dá com este sacramento, como simboliza o remate do edifício espiritual, para conveniente que por nenhum outro fosse administrado, senão por quem tivesse a plenitude do sacerdócio. Agora, quem são os sujeitos de crisma? Sujeito de crisma. Todos os cristãos devem procurar com maior fervor os meios comuns que Deus lhe instituiu para a própria santificação. Ao relatar o milagre da primeira efusão do Espírito Santo, fez São Lucas a seguinte descrição: de repente veio do céu um bramir como de vento que passava impetuoso e encheu a casa inteira. E acrescentou, ficaram todos eles cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 a 4. Sendo aquela casa figura a imagem da Santa Igreja, onde as pessoas estavam reunidas, tais palavras nos levam a concluir que o sacramento da crisma, cuja origem datava daquele dia, fora instituído para todos os cristãos. Desta doutrina se tira uma consequência prática. Os que se crismam em idade adulta, para receberem a graça e os dons deste sacramento, devem não só apresentar-se com fé e devoção, mas arrepender-se de todos os pecados mais graves que tiverem cometido. Por conseguinte, os pastores cuidarão que os fiéis confessem antes seus pecados. É necessário o sacramento da confissão antes de se crismar. Lógico, e antes de confessar tem que fazer um exame honesto da nossa consciência. Exortá-los-ão paternalmente à prática de jejum e outras obras de piedade. E aqueles 7 dons do Espírito Santo que elevam a natureza do homem pela crisma, que o batizado ainda não goza deles. Primeiro, temor de Deus. Segundo, piedade. Terceiro, fortaleza. Quarto, conselho. Quinto, ciência. Sexto, inteligência. 7, sabedoria. De novo, os 7 dons do Espírito Santo: temor de Deus, piedade, fortaleza, conselho, ciência, inteligência, sabedoria. O termo confirmação está no fato de que Deus, pela virtude do sacramento, confirma em nós o que começou a operar no batismo. Por isso a crisma é chamado de sacramento da confirmação. Deus, ele confirma em nós o que começou a operar pelo batismo, conduzindo-nos a uma sólida perfeição da vida cristã, que o apenas batizado ainda não tem. Espero ter compreendido e ficamos por aqui, por agora.